E aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, gente, no vídeo de hoje a gente vai continuar, né, resolvendo aquela concurso, né, de 2013. Agora nós vamos para a questão 24, ok? Então, vamos lá. Aqui ele está dizendo que a gente vai utilizar a figura 2, no caso é essa figura que está aparecendo aí para vocês, ok? E essa figura a gente vai resolver a questão 24, 25 e 26, né? Nesse vídeo a gente vai só resolver a 24, nos próximos vídeos vai ser a 25 e a 26, tá bom? Então vamos lá. Bom, ele pede para a gente analisar o circuito da figura 2 e considerando que a chave S, no caso essa chave aqui, esteja fechada, né? É possível afirmar. Vamos lá, vamos para as afirmações. Primeira afirmação. Ele diz que o brilho da lâmpada, no caso a lâmpada L1, é maior quando a ponteira P, no caso essa ponteira aqui, está na posição A, ou seja, ela está aqui, nessa posição aqui. A gente vai analisar, né, bem detalhadamente. Essa é uma questão um pouquinho, o nível dela, digamos, seja médio. Ela não é difícil, mas ela é um pouco extensa, principalmente para explicar ela, né? Por que a afirmação é correta ou errada, né? A intensidade de corrente total drenada pela fonte é maior quando a posição P, né? A ponteira P está na posição A, ou seja, quando a ponteira está aqui nessa posição, a corrente drenada pela fonte, né? A corrente liberada pela fonte é maior. A gente vai analisar isso aí e ver se essa afirmação é correta ou não, né? E a terceira afirmação, ele diz que independente da posição P, com a chave S fechada, a intensidade de corrente L1 não é alterada. A terceira e a segunda terceira é meio que uma contra a da outra, né? Uma, ela diz que na posição a intensidade de corrente é maior, né? A corrente drenada pela fonte é maior. Já na terceira, ela diz que independente da posição, a corrente vai ser a mesma. Então, a gente vai ver agora, né, tentar explicar e ver quais as opções estão corretas e quais as opções estão erradas, né? Então, vamos lá. Nessa primeira que ele diz que o brilho da lâmpada L1, né, essa lâmpada aqui, é maior quando a posição A, a ponteira P está na posição A. Senhores, a gente vai ter que desenhar resumidamente esse circuito aqui, ok? Para a gente entender como é que se resolve isso aqui. Então, vamos lá. Quando ele diz que eu vou desenhar assim, para quem não conhece, essa simbologia aqui é de um potenciômetro, ok? Então nós temos um potenciômetro de 6 ohms em série com um resistor também de 6 ohms, ok? E saindo aqui dessa ponteira, nós temos a nossa lâmpada com a resistência de 12 ohms, tá bom? Essa parte aqui é bem simples de entender, se é a primeira verdade ou não. É só a gente lembrar, senhores, que tinha uma expressão que o meu professor ele sempre usava, que dizia que corrente elétrica ela é preguiçosa. Preguiçosa? É, preguiçosa. Ela sempre vai passar por onde tiver uma menor resistência. Então, se você tem uma resistência de 12, uma resistência de 6, a corrente ela vai fluir mais pelo resistor de 6. Então, obrigatoriamente, se você tem uma lâmpada que ela é de 12 e um resistor de 6 em paralelo, você sabe que em resistores em paralelo a corrente se divide, não é isso? Então, ela vai se dividir, mas só que vai passar mais corrente pelo resistor do que pela lâmpada. Só que se você tem um resistor de 30, um exemplo, e uma lâmpada de 12, o brilho da lâmpada vai ser maior. Por quê? Porque a corrente vai fluir mais, porque a resistência da lâmpada é menor do que a resistência em paralelo, ok? Então, lembra desse detalhe. E aí a gente volta para cá
e a gente vai analisar. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, ok? Ó, vocês têm que entender uma coisa. Quando o ponto P está aqui, se ele estiver no meio, o que isso quer dizer? Que você vai ter dois, esse potenciômetro ele vai se dividir em dois. Como assim? Você vai ter, é como se tivesse assim, ó. Ok? Vou apagar aqui só para não confundir. Se está no meio, é 3 ohms para cá e 3 ohms para cá. Tá bom? Então você tem dois resistores. Beleza? Se ele está no ponto A, quer dizer o quê? Que você tem... Sim, e lembrando que você ainda vai ter o resistor de 6, né? Se você está aqui no ponto A, o resistor, o ponto P está aqui no ponto A, o que está acontecendo? O que vai acontecer? Você vai ter o quê? Um resistor de 6 ohms. A corrente, quando ela vier para cá, ela vai fluir por todo o resistor de 6 ohms. E então você vai ter dois resistores de 6 ohms em série, ok? Se o ponteiro está no ponto B, no caso você não tem resistência, né? No caso você não tem nenhuma resistência em série com isso aqui. Eu vou redesenhar o circuito aqui para vocês. As três formas de circuito para vocês entenderem. Primeiro caso, o resistor, a ponteira no ponto A, ok? Então eu vou tirar a ponteira, eu vou fazer como se fosse um nó. E aí você vai ter o que? Fica dessa forma, ok? Então no caso, quando ela tá só representação no ponto A, ok? No meio fica dessa seguinte forma. Três, 6, 12 e 3. Fica dessa seguinte forma. Então aqui você vai ter um resistor de 9. Aqui você vai ter um resistor de 12, né? E terceira e última, né? No ponto P, você vai ter isso aqui. Vou subir um pouquinho para cá. E aí você vai ter um de 12, o de 6 e o de 6, né? Isso aqui é no ponto A, isso aqui no meio, isso aqui no B, ok? Então fica dessa forma, tá bom? Então, aí você vai pegar. Qual a resistência equivalente aqui? É 12, né? Somando esses dois, é a mesma coisa de ter um resistor de 12. Qual é a resistência equivalente desse aqui? É 9. E qual é a resistência? Não tem como. É 6 mesmo dessa forma. Vamos lá. Agora, senhores, sem cálculo, já fizemos essa análise aqui. Agora é só raciocínio lógico. Se você tem um resistor de 6, de 9 e de 12, vai passar mais corrente por onde? Pelo de 9. Não é isso? Por quê? Porque ele tem uma menor resistência. Mas se você tem um de... Vamos aqui, ó. Volta aqui para aparecer a imagem aqui. Você tem, nesse caso aqui, quando o resistor está no meio, você tem um resistor de 9 e você tem um resistor de 12. Vai fluir mais corrente por onde? Pelo de 9 ou pelo de 12?
pelo de 9. Por ele ter uma resistência, lembre, né? A corrente ela é sempre preguiçosa, né? Como a gente diz. Então, se você tem um resistor de 9 e um de 12, ela vai fluir mais corrente pelo de 9, ou seja, a corrente no de 12 vai ser menor. E assim o brilho dela vai ser menor. Do mesmo jeito nesse caso aqui, ó, do B. Se a corrente ela tem um de 6 e um de 12, obviamente ela vai passar mais pelo de 6, né? Porque a corrente ela é preguiçosa, ela prefere passar pelo de 6 pelo de 12. Então a intensidade de corrente vai ser menor no de 12, ou seja, esse 2 é uma lâmpada, ou seja, o brilho dela vai ser menor. E aí, agora você tem um de 2 de 12, né? Ou seja, ela vai se dividir igualmente. Então, comparado com as outras posições, quando ele está no ponto A, o brilho dela, a intensidade do brilho dela vai ser maior, porque a corrente que vai fluir pelo circuito vai se dividir igualmente. Então, a intensidade de corrente é maior nele. Se a gente fosse calcular, a gente via que a intensidade de corrente em cima dela seria maior no ponto A. Então, nesse caso aqui, o termo a primeira é verdade, ok? A primeira é verdade. Bom, ele diz que na 2 ele diz que a intensidade de corrente total drenada pela fonte, né, liberada pela fonte, no caso absorvida, é maior quando a posição P está na posição A, ok? Então, para esse caso, para a gente resolver essa segunda e saber se ela está falando a verdade ou não, se está correto ou não, o que nós temos que fazer? Nós temos que calcular a corrente de cada circuito, dessas três posições aqui, ok? No caso, nós vamos calcular a resistência equivalente desses três casos aqui, e a gente calcula e divide pela fonte, né? Que no caso a fonte é de 12 volts, tá bom? E a gente descobre. Bom, resistência equivalente de dois resistores iguais em paralelo, a gente sabe que é a metade. Então, no ponto A, vou parar aqui só para pegar espaço, nós temos uma resistência de 6, tá bom? De 6 ohms. Nesse aqui, aí aqui a gente vai precisar fazer uns cálculozinhos, né? Lembrar do cálculo da divisão de resistores em paralelo, né? A multiplicação dos divisores dos resistores dividido pela soma. Então, no caso, vai ser 9 vezes 12 dividido por 9 mais 12, né? 9 vezes 12, gente, dá 108. Dividido por 9 mais 12, 21. Então vai dar 5,1, 5,14. Confiram aí depois, tá bom? Eu posso estar errado, mas deixa eu ver aqui. Deixa eu conferir aqui. Deixa eu conferir aqui. Só conferindo aqui na calculadora. 9 vezes 12, 108 dividido por 21 dá 5,14 mesmo, tá bom? Então, essa divisão dá 5,14. Então, aqui, tirar esse rapazinho daqui, vai ficar um resistor de 5,14. Dois resistores em série, 5 mais 3, 8,14. No meio, você tem uma resistência equivalente de 8,14. E nesse último aqui, né?
vou deixar aqui para caso vocês queiram copiar. Pausem o vídeo, tá, senhores? E copiem. E nesse último aqui você tem um resistor de 12 e de 6. Mesma coisa. Vamos resolver aqui. Então você vai ter 12 vezes 6 dividido por 12 mais 6. 12 vezes 6 dá 72. Dividido por 12 mais 6, 18. Que vai dar 4. Ok? Então, você vai ter um resistor de 4. Isso no ponto B, né? Então, no ponto B, resistores em série, é só você somar. Então, 6 mais 4, 10. Tá bom? Quem não conseguiu copiar aí, pause o vídeo, tal. Só para vocês lembrarem, né? R1 vezes R2, R1 mais R2, tá bom? Para vocês não esquecerem. Pronto, senhores. Então, essa é a resistência equivalente em cada circuito, né? Em cada posição. No posição A, no meio e na... Isso aqui tá feio. É 8,14. E na posição B. A fonte que nós temos é uma fonte de 12 volts. Então, para a gente calcular a corrente do circuito, é a lei de Ohms. O que diz a lei de Ohms? Corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Então, você vai ter corrente na posição A, 12 dividido por 6, que vai dar 2 amperes. Ok? Então, você tem aí uma corrente de 2 amperes. No meio, corrente na posição central, U sobre R, vai ser 12 dividido para 8, que vai ser, calculadora, 8,14, tá, senhores? 8,14. Só pegar aqui a calculadora. Então, você vai pegar 12 e dividir para 8,14. Vai dar 1,47. 1,47 amperes. Tá bom? E por último, mas não menos importante, deixa eu botar aqui. O brilho do flash está atrapalhando, né? A corrente em ponto B vai ser U sobre R, vai ser 12 dividido para 10 ohms, que vai dar 1,2 amperes. Ok? Show de bola. E aí, a gente volta para a pergunta aqui só para ver o que eu estava dizendo, né? Que a intensidade de corrente total drenada pela fonte é maior quando a potência P, a ponteira P está na posição A. E a gente viu, né, que quando ela está na posição A, a intensidade de corrente, né, ou seja, a corrente liberada pela fonte é maior mesmo. Então, a segunda, ela também está correta, é verdade. Bom, e ele diz que a intensidade é independente da posição da ponteira com a chave S fechada, né? A intensidade de corrente L1 não se altera, né? Ela não se altera. Ele está dizendo que a corrente em L1 ela não vai se alterar. E a gente viu que não, né? Isso é falso. Primeiro, a intensidade de corrente no circuito já vai mudar. Já vai mudar, como a gente viu aqui. Você vai ter 3 valores de corrente, dependendo da posição, né?
E segundo, como eu falei antes, se você tem dois resistores em paralelo, a corrente ela vai fluir aonde tiver menos resistência, né? E a gente viu que ela em alguns casos a intensidade de corrente ia ser maior no resistor do que na lâmpada, né? Então, obviamente, essa terceira aqui, ela tá errada, é falso. Bom, e aí sobra que somente a 1 e a 2 é verdade, ficando assim a letra B. Ok, senhores? Então, pessoal, é isso, ok? Se você gostou, dá o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, tem muita coisa para ouvir aí. Comenta se teve alguma dúvida, alguma sugestão de conteúdo que eu possa dar uma aula, uma questão que eu possa resolver, ajudar vocês, tá bom? Então é isso, valeu e até a próxima.